Nessa aula, eu quero explicar um pouco melhor para vocês como que funciona o método 3Is, qual é o objetivo desse método e por que ele foi construído assim. Qual que é a lógica por trás do método 3Is? E para começar, eu quero trazer para vocês os erros mais comuns entre os líderes. Primeiro, falta de autoconhecimento. Não adianta você querer entender a cabeça de uma outra pessoa que você está liderando se você ainda não conseguiu entender a si próprio. O primeiro passo, o primeiro degrau numa carreira de liderança, que a gente chama de pipeline da liderança. O primeiro degrau é a liderança de si. E é impossível você se liderar, você se autogerenciar se você não tiver o seu autoconhecimento. Então é primordial, antes de qualquer coisa, o líder se autoconhecer. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre esse ponto. Erro 2. Comunicação ineficaz. A primeira lição desse item é que a responsabilidade de compreensão na comunicação ela é do emissor e não do receptor. Então não é porque você está falando e se comunicando do seu jeito, da sua forma, que as outras pessoas são obrigadas a entender. Então é essencial que você entenda qual é o tipo de comunicação adequada para cada situação, para cada indivíduo, e você consiga levar isso da melhor forma possível. E nunca negligencie o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Muitas vezes aquilo que é óbvio para você não é óbvio para o seu liderado. 3. Falta de visão estratégica. É muito importante, principalmente quando você lida com essa nova geração, você ter uma visão estratégica para onde que o time está indo, para onde a empresa está indo, quais são os objetivos, o porquê de cada ação, qual pessoa eu coloco em cada função. Para isso, o líder precisa ter essa visão estratégica. Precisa saber quais metas ele quer atingir. A partir dessa definição, fica muito mais fácil você vender essa ideia para o time se eles entendem aonde eles vão chegar. E, consequentemente, o que eles vão ganhar com isso? Resistência à mudança. Vamos lá. Isso é muito importante. Eu já tratei e já conversei com muitos líderes que têm a cabeça muito fechada. O que te levou até aqui não é necessariamente o que vai te levar até o futuro que você espera. As coisas evoluem, as pessoas evoluem, a tecnologia está evoluindo muito rápido e se você, como líder, não tiver a capacidade de enxergar essas mudanças e se adaptar a elas, você não vai conseguir alcançar os melhores resultados nunca. Um grande exemplo é esse monte de líder reclamando o tempo todo da geração atual. É complicado para a nossa geração lidar com uma geração mais atual? É complicado. São cabeças diferentes. Eles nasceram num mundo completamente diferente. Mas o líder ele tem a responsabilidade, o papel de entender como funciona a cabeça dessa nova geração, de adaptar a sua comunicação e como você motiva eles e engaja um time de geração mais nova. Então esse é o dever do líder. Entender quais são as mudanças que ele precisa se adaptar e se adaptar. O processo não funciona? O que eu posso melhorar? Ferramenta ultrapassada? Qual a melhor ferramenta para otimizar o meu processo? Só assim você vai conseguir evoluir, aumentar sua performance e extrair o máximo do seu potencial como líder e do potencial da sua equipe. E por último, e não menos importante, desenvolvimento de equipe negligenciado. Para que sua equipe entregue o máximo de resultados conforme você espera, conforme sua expectativa, elas precisam estar muito bem treinadas. Além de estar muito bem treinadas, elas precisam de feedback constante, para que elas entendam onde elas estão errando e o que elas podem melhorar, e você vai corrigindo a rota até que ela entregue o máximo do potencial com a melhor qualidade possível. Se você negligenciar o desenvolvimento, toda vez que alguém for mal, você vai querer substituir essa pessoa. E todo mundo sabe que substituir alguém dá muito mais trabalho do que você desenvolver alguém que já está na empresa, que já passou por todo o processo, que já conhece o produto. Se você negligenciar isso, você vai estar cometendo um erro grave e vai ter que ficar trocando toda hora e isso não vai resolver. Agora eu vou explicar um pouco mais o que é o método 3Is. Aqui nessa pirâmide, eu trouxe para vocês uma ilustração para que fique claro quais são os 3 Is e qual a importância de cada uma dessas inteligências. Então eu vou começar pela base. Aqui no item 3, amarelo, a base do triângulo, eu coloquei como a mais importante porque ela é a base de tudo, a inteligência pessoal. A inteligência pessoal, ela aborda
tanto autoconhecimento quanto relacionamentos. A gente vai trabalhar bastante você se conhecer, entender quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, que você descubra qual é o seu estilo de liderança, qual é a estratégia que você pode utilizar para liderar com mais eficácia, como que você se aproxima, se relaciona, se comunica com os seus liderados. Tudo isso você vai ver nesse módulo de inteligência pessoal. Um pouco mais acima, inteligência executiva, visão estratégica e tomada de decisão. Não existe liderança eficaz sem uma visão 360. Você precisa olhar o time de cima, sair um pouco da operação e entender o que está acontecendo. Tá? Esse é o primeiro passo, você melhorar a sua visão de como você enxerga o time. Quais os objetivos e qual a importância e dever de cada um da equipe para que esse objetivo seja alcançado. Quando você consegue desenvolver essa inteligência executiva, seu olhar muda. Você tem muito mais facilidade de entender o que você pode melhorar dentro do seu time, dentro do processo, no seu dia a dia. Quais as melhores tarefas que você precisa assumir você mesmo e fazer? Qual a tarefa que você pode delegar? Quais são as prioridades? Gerir melhor o seu tempo. Tudo isso você vai ver dentro deste módulo Inteligência Executiva. E logo acima no nosso triângulo temos Inteligência Digital. Aqui a gente vai tratar sobre tecnologia aplicada à liderança. Então você vai entender como buscar as melhores tecnologias para você aplicar no seu dia a dia. Ah, mas meu trabalho não tem como aplicar a tecnologia, mas tem como aplicar talvez para você no seu dia a dia, para que você consiga melhorar a sua performance. Você ganha tempo de tarefas que você faria manualmente para você trabalhar de uma forma mais estratégica. Então, como você pode ver, esse triângulo ele traz as 3 inteligências que são essenciais para que você consiga liderar no seu máximo potencial. Por isso que o nome desse curso chama Líder ao Máximo, porque o objetivo aqui é que você seja um líder 360, seja capaz de se relacionar, capaz de pensar de forma estratégica e capaz de entender o que está acontecendo no mundo digital, em tecnologia, aplicar no seu dia a dia e aumentar a performance e a entrega dos seus resultados e os resultados da sua equipe. Aqui eu vou explicar um pouco mais cada ponto que será abordado em cada uma dessas inteligências e depois a gente vai ver um pouco mais a fundo e detalhado nas próximas aulas cada um desses pontos. Primeiro, o principal objetivo da inteligência pessoal é conhecer a si mesmo e melhorar os relacionamentos. E para que isso aconteça, precisamos de autoconhecimento, entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, valores e motivações, autogestão, dominar suas próprias emoções, tempo, energia para alcançar seus objetivos. Comunicação eficaz, comunicação clara, assertiva e empática, construindo relacionamentos fortes e relacionamentos. Construir e mantenha relacionamentos saudáveis e colaborativos. Na inteligência executiva, a gente vai aprender a liderar com estratégia, visão, defina o futuro, decisão, avalie as melhores escolhas e gestão, otimize recursos. E na inteligência digital, abraçando a tecnologia. Tecnologia e liderança, otimize a liderança com ferramentas digitais. Comunicação digital, comunique-se eficazmente por plataformas digitais e tendências digitais. Lidere com inovação e tecnologias recentes. Então eu te dou um conselho. Aproveite ao máximo o curso e eu vou te dar algumas dicas essenciais. Participe ativamente das discussões e atividades, aplique os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia com a sua equipe, faça perguntas e compartilhe suas experiências e aprenda com os outros e construa uma rede de contatos com os seus colegas. Isso vai ser muito importante para você não cometer os mesmos erros que seu colega cometeu. Vocês podem trocar experiências, se ajudar, tirar dúvida e compartilhar o que deu certo e o que deu errado. É isso. Nas próximas aulas, a gente vai entrar mais a fundo, com mais detalhes, em cada item desse que eu abordei aqui nessa aula e juntos vamos transformar a sua liderança através do nosso método 3Is. Te vejo na próxima aula.